Boa tarde, meus queridos! Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Ontem tivemos aula de história, espero que vocês tenham assistido, né? Quinta-feira, hoje sexta-feira, deixa eu apontar aqui, dia 26 de 2 de 2021. Hoje iremos ter aula de ciências, mas uma coisa eu peço a vocês. Se por acaso você ainda não assistiu a aula de história, corre, assiste a aula. Não esquece que nós estamos conversando tanto na sala de aula, responsabilidade. Quinto ano é totalmente diferente do quarto. Você precisa ter responsabilidade ou você não vai conseguir atingir o objetivo da aprovação no final. Eu preciso que você esteja acompanhando o que é para ser feito. Depois você assiste essa aula de ciências, então se não assistiu história ainda, vai para a história. Espero por você, tá bom? Deixa só eu nivelar aqui um pouquinho a câmera que eu estou achando um pouquinho... Agora, melhorou um pouco, né? Bom, gente, hoje nós teremos aula de ciências, como eu falei para vocês, não é um assunto novo, né? Iremos falar um pouco do sistema solar. Não estou me agradando muito da câmera hoje. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do sistema solar. É assunto novo, gente? Isso é assunto novo? Não é? Com certeza. Vocês viram o sistema solar no segundo ano, viram no terceiro ano, viram no quarto ano e agora estão vendo de novo no quinto ano. Então, não vamos dizer que nós não sabemos essas características. Talvez mude uma coisinha ou outra, mas o assunto, ele, de forma geral, ele continua sendo o mesmo, tá bom? Então, antes de iniciarmos, eu quero orar com vocês, pedir uma bênção ao nosso Deus para que possamos ter aí uma aula de boa compreensão. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por essa aula, Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estudarmos, ó Deus. Tantas pessoas, ó Deus, estão fora da sala de aula e nós temos essa possibilidade e por isso te agradecemos. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos entender, que possamos compreender, ó Deus, tirar dúvidas se necessário dentro do nosso conteúdo. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que já tivemos. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ok. Então, desde já, eu quero que todos vocês olhem para cá. O nosso texto base bíblico para trabalhar é Gênesis 1. Por que Gênesis 1, professor? O senhor sempre está trabalhando em Gênesis 1? Porque nós estamos falando da criação de Deus. E lugar nenhum melhor para falar da criação de Deus do que Gênesis 1, onde diz toda a criação de Deus perfeitamente. E é por isso que nós iremos ainda continuar trabalhando Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, Deus criou os luminares, Deus criou, como nós vamos até ver aqui, né, o Sol, a Lua, que é um astro, que é um satélite natural. Deus também criou, lá na sua criação está dizendo, no quinto dia da criação, Deus criou os luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. Deus criou todos os vegetais, criou todos os animais marinhos, terrestres, que rastejam, que voam. E por isso, gente, nós temos que trabalhar e entender que tudo é e foi e é criação de Deus. Até mesmo que o ser humano, como eu, cria, é Deus quem dá a inteligência. Por isso nós temos que continuar trabalhando esta situação, este texto bíblico. E desde já, quero que você pegue seu livro e abra na página 282, onde iremos trabalhar 282 e 283. 282 você vai encontrar Terra e o Sistema Solar. 283, Astros do Sistema Solar. Tá bom? Então, por favor, pegue o seu livro e abra aí na página 282, esperando por vocês alguns segundinhos. 2, 3, 4, 5 e vamos lá, página 282, onde tem a Terra e o Sistema Solar. Então eu coloquei aqui para vocês, Sistema Solar. Bom, primeira situação, depois a gente vê o livro, depois a gente lê o livro, tá certo? Primeira situação, o Sistema Solar, ele é formado por uma estrela central, que eu coloquei aqui, 8 planetas, astros menores
maiores, que você também pode dizer corpos celestes menores. E depois eu coloquei uma pergunta: o que são astros? Nós vamos ver isso bem devagarzinho. Primeiro, vocês já devem ter visto que o sistema solar se assemelha a isso aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui, né? Como que a gente tem o Sol no meio e existe uma órbita. Essa órbita é por onde os planetas eles giram em torno do Sol, que nós iremos falar sobre isso. Nós iremos falar sobre os movimentos da Terra, o movimento de translação e rotação nas próximas aulas, tá bom? Mas hoje eu quero que vocês entendam que o sistema solar ele é formado por uma estrela central. Essa estrela central é o Sol. Resumindo, eu estou aqui lhe dizendo que no sistema solar existe apenas uma estrela, que é o Sol. Uma estrela. No sistema solar existe apenas uma estrela, que é o Sol. Como assim, professor? Que à noite o céu, quando está limpo, a gente vê estrela que não consegue nem contar. Certo, você consegue ver milhares, bilhões de estrelas, mas nenhuma daquelas estrelas está no sistema solar. E por que você consegue ver as estrelas? Porque elas são tão grandes que conseguem ser enxergadas da Terra. E não vamos esquecer, estrela é o único astro que tem luz própria, porque os astros existem astros que têm luz própria, astros que não têm luz própria. A estrela é o único astro que tem luz própria. No entanto, no sistema solar existe apenas uma estrela, que é o Sol. Não esquece disso. No sistema solar existe apenas uma estrela, que é o Sol. As outras estrelas que nós conseguimos ver à noite, elas estão muito distantes. E outra, viu gente, não se engane, a gente consegue ver porque elas são muito maiores do que o planeta Terra. Só para que nós tenhamos noção, o Sol é muito maior do que o planeta Terra. O Sol é uma estrela, é muito maior do que o planeta Terra. Então, assim, quando a gente consegue ver essas estrelas que estão muito distantes, é porque elas são muito maiores. Aí uma vez até perguntaram assim, um aluno me perguntou: professor, o Sol é a maior estrela? Não. O Sol nem é a maior estrela e nem é a menor estrela do universo. O Sol, no sistema solar, é muito maior do que os planetas, mas ela não significa que é a maior estrela. Por outro lado, também não significa que ela seja a menor estrela. Existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Como a própria Bíblia diz, né? É impossível de contá-las. Mas nós temos que entender que essas estrelas, por serem muito grandes, nós conseguimos enxergar, mas elas não estão no sistema solar, porque o sistema solar tem apenas uma estrela, que é a central, o Sol. Como eu botei aqui para vocês, é como que o Sol fica no meio e os planetas giram em torno do Sol. Inclusive, né, é chamado o movimento que a Terra faz em torno do Sol, movimento de translação, que dura 365 dias, igual a um ano. Toda vez que a Terra dá uma volta completa no Sol é um ano, mas isso é assunto da próxima aula. Bom, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver se foca, né? Como vocês podem ver, aqui tem uma imagem do Sol e os planetas fazendo uma volta, né, em torno do Sol. Observe que cada planeta tem uma linhazinha. Essa linha não existe, viu gente? Isso é linha imaginária, mostrando por onde o planeta gira. E esse percurso que o planeta faz, aonde eles estão, é chamado de órbita. A órbita dos planetas é o ambiente onde eles giram em torno do Sol. Você pode ver isso no seu livro, na página 382. Ok. Bom, sabendo que o sistema solar é formado por apenas uma estrela central, que é o Sol, nós agora passamos a saber que o planeta também tem um planeta. O sistema solar é formado por 8 planetas. 8 planetas. Interessante. Quando eu estudava como vocês, na idade de vocês, o sistema solar tinha 9 planetas. Hoje só tem 8. Quer dizer, de alguns anos para cá só tem 8. Porque Plutão, que era o último planeta, hoje o último planeta é Netuno, mas na minha época de estudo o último era Plutão, o mais distante. Só que Plutão deixou de ser considerado planeta e passou a ser chamado de planeta anão. Nós iremos ver isso também daqui a pouquinho.
E por que ele deixou de ser planeta? Porque para ser considerado um planeta é necessário que se tenha determinados fatores que os astrólogos, eu acho, estudam, e acabou que ele não entrou mais nesse padrão. Por ser muito pequeno, uma massa muito pequena, considerando os demais, ele passou a ser chamado de planeta não e deixou de ser um planeta do Sistema Solar efetivamente. Ficando assim o Sistema Solar com apenas 8 planetas que nós podemos ver perfeitamente aqui, ó. O primeiro planeta a partir do Sol é Mercúrio, é o mais perto do Sistema Solar. O segundo é Vênus, o terceiro é a Terra, o quarto é Marte, o quinto e maior planeta do Sistema Solar, e o maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, o sexto é Saturno, o sétimo é Urano e o oitavo é Netuno. Você pode observar que os últimos eles já vão aparecendo azuis. E esse azul não é à toa, não é uma cor apenas que colocaram. Esses planetas, eles aparentam realmente essa cor azul porque eles são chamados de planeta congelado. Planeta gelado, porque eles são muito distantes do Sol e a maior parte dele é completamente congelada, assim dizem os cientistas que estudam essas situações, né? Enquanto uns são muito perto, outros são muito longe. Alguns detalhes que eu quero dizer para vocês. Mercúrio, né? Mercúrio aqui, ó, é o planeta mais próximo do Sol, extremamente quente por estar muito perto do Sol. Mas observa o que eu vou te dizer agora. Ele, apesar de ser o mais perto do Sol, não é o planeta mais quente. O planeta mais quente é o segundo, Vênus. E por que, professor? Um é mais perto e o outro é mais quente? Porque Mercúrio, ele não é um planeta gasoso, ele não tem nuvens, essas coisas. Consequentemente, a temperatura entra e sai. Já Vênus é considerado um planeta gasoso com muitos gases, muitas nuvens que ficam cobertos. Dessa forma, a temperatura do Sol entra, mas não consegue sair com facilidade. Exemplo disso. Vocês já perceberam que quando está chovendo e estia e o tempo fica completamente nublado, cheio de nuvem, fica mais quente? Por quê? Porque a temperatura do Sol está entrando, mas aquelas nuvens que estão no céu não deixam a temperatura sair. Aí a Terra fica como que fosse um forno. É por isso que existe um forno na nossa casa. Aquele forno, ele assa tudo. Então acontece que aquelas nuvens, aquela camada gasosa que está no alto, proíbe a temperatura de sair. Ela sai muito mais lentamente, deixando bem mais quente. Quando o céu está limpo, a temperatura entra, mas ela também sai com mais facilidade. É por isso que Vênus é considerado o planeta mais quente do Sistema Solar. Isso é detalhe. E você precisa estar atento a esses detalhes. Mercúrio é o mais próximo, mas Vênus é o mais quente. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Júpiter. Qual é o mais distante hoje? Netuno. Plutão era um planeta porque não é mais, porque ele foi considerado muito pequeno com relação aos outros e por isso ele passou a ser um planeta anão. O Sistema Solar tem quantos planetas? 8. Quantas estrelas? 1. Aí a minha questão vem. Astros menores, aí eu quero que você vire aqui para a página 283. Primeira situação, o que são astros? O que são astros? Nós já falamos de estrelas, falamos dos planetas, isso são astros? Sim. Astros são todos os elementos do espaço. Astros são todos os elementos do espaço. Estrelas, planetas, os planetas anões, os asteroides, os cometas, os meteoros, a Lua, são todos astros do universo. Ou seja, gente, para a gente resumir, tudo que existe no universo é chamado de astro. Os astros têm luz própria ou não. Existem astros que têm luz própria, mas apenas as estrelas. E todos os outros não têm luz própria. Professor, mas a Lua brilha. Mas a Lua depende do raio solar. Eu acho que vocês já viram isso com certeza. A Lua, ela reflete a luz do Sol.
A claridade do nosso planeta é do Sol. Tudo que brilha no espaço diz respeito à luz solar, reflete a luz solar das estrelas. O único astro que tem luz própria é a estrela. O único astro, todos os outros não têm luz própria. E o que são astros são todos os elementos do espaço. Planeta, estrela, asteroide, meteoro, planeta, anões. Ok? Então, astros do sistema solar. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente chegar aqui, vamos ver o outro lado, né, que a gente não leu. Terra e o sistema solar. Os astros do universo estão em constante movimento. Eles giram em torno de si mesmo e em torno de outros astros. No caso da Terra, né? A Terra gira em torno do Sol. A Lua, que é um astro, já gira em torno da Terra. E assim vai. Os planetas, por exemplo, giram em torno de si e de uma estrela, formando um sistema planetário. No caso, a Terra gira em torno do Sol e em torno dela mesma. Um movimento de rotação e translação que nós iremos estudar na próxima aula. O sistema solar é um desses sistemas planetários formado por uma estrela central. Nós estamos no sistema solar. E o sistema solar tem apenas uma estrela central, que é o Sol. Já falamos sobre isso. O Sol. E 8 planetas e outros astros menores que giram ao redor dele. Os 8 planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, que é o maior, Saturno, Urano e Netuno. O mais perto do Sol é Mercúrio, mas qual é o mais quente? Vênus, ok? Aí sim, tem aqui, ó, a trajetória que um astro percorre ao redor de outro astro é denominado de órbita. É o que eu falei para vocês, ó. O percurso que um planeta faz em torno do Sol é chamado de órbita. Órbita é o percurso que ele faz girando em torno do Sol. A Lua gira em torno da Terra. A Lua é chamada de astro natural, né? Porque é um astro que está ali naturalmente. É um satélite natural, né? Ele está ali, é um satélite da Terra. E o percurso que ela faz girando a Terra também é chamado de órbita, ou seja, o percurso que qualquer astro faz em torno de hoje é órbita, ok? Então, continuando agora na página 283. Astros do sistema solar. Além da estrela Sol e dos 8 planetas que não têm luz própria e dele recebem luz e calor, o sistema solar é formado por outros astros menores. Veja só, essas pequenas 3 linhas que eu acabei de ler para vocês diz assim: além do Sol e dos 8 planetas que não têm luz própria e dele recebem calor, ou seja, todos os planetas do sistema solar recebem luz do Sol. O Sol é uma estrela, a única estrela do sistema solar. Todos os planetas recebem luz iguais, professor? Não. Mercúrio recebe muita luz, Vênus recebe muita luz. Por isso diz que lá não pode ter luz, não pode ter vida, porque é muito quente. A Terra está no local exato, só para que a gente possa sentir a criação e perfeição de Deus. A Terra está no local exato, entre a distância do Sol, para que receba a luz necessária, mas não congele. Já aí depois nós temos outro, Marte e Júpiter, que já vai ficando distante. Ah, professor, e por que não tem vida? Por quê? Porque eles esfriam demais, e o corpo humano e dos animais, de muita coisa, não vai conseguir conviver com ponto frio. E aqueles mais distantes são totalmente congelados, é impossível se ter vida. A Terra está no lugar exato para se haver vida, ok? Então, corpos celestes menores. Aí aqui diz planeta anão. O que é um planeta anão? Falando até de Plutão logo aqui no começo, ó. Até 2006, um astro chamado Plutão, que era um planeta, como eu disse a vocês, era considerado o 9º planeta do sistema solar. Atualmente ele pertence à categoria de planeta anão. Essa categoria engloba todos os corpos celestes que têm o formato arredondado e são grandes, mas não o suficiente para serem astros influentes de sua região no espaço, como são os planetas que atraem seus satélites e outros corpos. Ou seja, Plutão ele é grande,
mas é muito pequeno com relação aos outros para influenciar a sua região. Né? Dessa forma, ele é considerado um planeta anão. Asteroides são corpos celestes rochosos de formato irregular, bem menores que os planetas anões. Eles também orbitam o Sol e são encontrados geralmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ou seja, eles ficam rodeando Marte e Júpiter, principalmente os asteroides. Lembrando que o percurso que qualquer astro faz no universo é chamado de órbita. Cometas são astros que giram ao redor do Sol. Têm poucos quilômetros de extensão e são formados por rocha e gelo. São conhecidos por suas longas caudas, que se formam quando seu gelo derrete ao se aproximar do Sol, criando um rastro que reflete luz solar. Bom, como vocês podem ver, cada astro tem suas características, mas o único que tem luz própria é o Sol. Okay? Como nós podemos ver agora, falamos um pouco do Sistema Solar. Vimos que o Sistema Solar é formado por uma única estrela, que é o Sol, formado por 8 planetas, onde nele se encontra a Terra. Todos giram em torno do Sol, ou seja, a órbita do Sol. O mais próximo é Mercúrio, mas o mais quente é o segundo, Vênus. O mais distante é Netuno. O maior é Júpiter. Vimos que existem astros menores, né, como os planetas anões, como os asteroides, como os cometas. Eu falei do planeta anão, Plutão. Mas vocês poderiam me perguntar, professor, tem outros planetas anões? Tem sim. Né? Tem outros planetas anões, a gente até pode fazer uma pesquisa sobre isso, mas tem alguns outros que é mais próximo do que está Plutão. Como eu disse para vocês, quando eu estudava, assim como vocês, haviam 9 planetas, porque Plutão era um planeta. Hoje nós estudamos 8 planetas, porque Plutão passou a ser um planeta anão. Vimos que tanto os asteroides como os cometas, eles têm órbitas diferentes. Enquanto os asteroides eles estão na órbita de outros planetas, os cometas eles estão na órbita do Sol. Ok? Então essa é nossa aula de hoje. Como eu falei, não é um assunto novo, mas é sempre um assunto interessante de se estudar, essa questão de lembrar ou até de saber que o Sistema Solar é formado por uma única estrela. Que astros são todos os elementos do espaço, mas o único que tem luz própria são as estrelas. Saber que hoje tem outros planetas, mas vocês talvez não soubessem que alguns anos atrás tínhamos 9, mas um que era o último, Plutão, passou a ser um planeta anão. Tá bom, gente? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, relembrado, por não ser um assunto novo, que possam gostar e se dedicar nos estudos. Como atividade, eu vou deixar aqui para vocês, eu até esqueci de botar aqui no quadro, mas eu vou deixar aqui para vocês uma parte que é brincando. Tá vendo aqui? Brincando. Pesquisando, pode ficar tranquilo. É brincando. Vocês vão responder aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, e a resposta daqui vocês vão ter que encontrar aqui no caça-palavras. Tá bom? Aí aqui diz, maior planeta do Sistema Solar, eu falei aqui que era Júpiter. A classificação de Plutão a partir de 2006 é planeta anão, ele é um planeta. Gira ao redor do Sol e é formado por rocha e gelo, asteroides. Corpo rochoso que geralmente se encontra entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os cometas, ou melhor, asteroides estão entre Marte e Júpiter. Os cometas estão na órbita do Sol. Planeta com órbita mais distante do Sol, ou seja, qual é o planeta mais distante? Netuno. Ou seja, vocês vão botar essas respostas e encontrar os nomes aqui no caça-palavra. Essa é apenas uma pequena atividade para vocês. Por quê? Porque nós ainda iremos continuar esse assunto, tratando na próxima aula sobre os movimentos da Terra, o movimento de rotação e translação. Aí nós teremos uma atividade mais completa. Bom? Então, grande abraço para vocês e espero ver vocês daqui a pouquinho na sala de aula ou aqueles que ainda não assistiram na próxima semana. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!